Eis que Cristo vem, por Joseph Seyss. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Apocalipse 1:7. Ele vem. Aqui está o grande fato claramente declarado. Cristo não foi para o céu para ficar lá. Ele foi para o benefício de sua igreja. E para o benefício de sua igreja ele retornará novamente, não apenas em espírito, não na mera remoção dos homens pela morte, mas em sua própria pessoa como Filho do Homem. Poucos acreditam nisso e menos ainda colocam isso no coração. Muitos zombam da própria ideia e riem das pessoas que são tão simples a ponto de acreditar nela. Mas é, no entanto, a verdade imutável de Deus, predita por todos os seus profetas, prometida pelo próprio Cristo, confirmada pelo testemunho dos anjos, proclamada por todos os apóstolos, acreditada por todos os primeiros cristãos, reconhecida em todos os credos da igreja, cantada em todos os inários da igreja, orada em todas as liturgias da igreja, e entrou tão essencialmente na própria substância do cristianismo que sem ela não há cristianismo, exceto algumas relíquias mutiladas e impotentes demais para valer o trabalho ou a despesa de preservação. A religião que não busca a volta de um Salvador, ou localiza suas maiores esperanças e triunfos nas cenas de julgamento para as quais o Filho do Homem deve reaparecer, não é a religião da Bíblia e não tem autoridade para prometer salvação a seus devotos. E aqueles discursos às igrejas que não têm nenhum "eis que ele vem", permeando ou fundamentando-os, não foram indiciados pelos 7 Espíritos de Deus, nem enviados por aquele cuja revelação é a coroa do cânon inspirado. Murmurá-lo, contestá-lo, desprezá-lo, zombar dele, colocá-lo de lado, odiá-lo e escondê-lo, como os homens podem, é um grande artigo fundamental do Evangelho que o mesmo Senhor, que ascendeu do Monte das Oliveiras e agora está à direita de Deus, o Pai Todo-Poderoso, virá de lá para julgar os vivos e os mortos e se levantar novamente naquele mesmo cume de onde ele subiu. Isso é verdade, como o próprio Cristo é verdadeiro, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Com majestade e glória, ele vem com as nuvens. Aqui está a grande característica da maneira de sua vinda. Com as nuvens, isto é, em majestade e glória, com a pompa e esplendor daquele que faz das nuvens a sua carruagem que anda sobre as asas do vento. Salmo 104, verso 3. E todo olho o verá. Aqui está a publicidade do evento sublime. Não é dito que todos o verão ao mesmo tempo, ou na mesma cena, ou com os mesmos sentimentos. Outras passagens nos ensinam que alguns olhos o verão enquanto ele ainda é invisível para outros, e que ele se manifestará a alguns em um tempo e lugar, e a outros em outros momentos e lugares, e em diferentes atos do maravilhoso drama. Mas em algum lugar, em algum momento, em algum estágio de suas administrações judiciais, nunca houve e nunca haverá aquele ser humano que não o verá. A cada um que viveu e a cada um que viverá, ele se mostrará e obrigará todos os olhos a encontrarem-se com seus olhos. Os mortos ressuscitarão e o verão, e os vivos o verão. Os bons o verão e os ímpios o verão. Alguns o verão e gritarão: eis que este é o nosso Deus, temos esperado por ele, e ele nos salvará. Este é o Senhor, temos esperado por ele, nos alegraremos e nos regozijaremos em sua salvação. Isaías 25, verso 9. Outros o verão e clamarão aos montes e rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Porque é chegado o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse 6, versos 16 e 17. E os que o traspassaram. Embora sua manifestação seja absolutamente universal, ela tem uma distinção terrível com referência a alguns. De todos os seres que desejarão ser salvos, essa visão serão aqueles que o assassinaram,
mas eles não escaparão disso. Eles devem todos e cada um algum dia confrontá-lo e encontrar seu olhar penetrante. Desde o miserável que o traiu, até o soldado que perfurou seu lado, e todos os que fizeram causa comum com eles em injustiça, perseguindo, ferindo e insultando aquele manso Cordeiro de Deus, serão então compelidos a enfrentar seu tribunal e para olhar para aquele a quem traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Esta não é uma palavra especial para os judeus, não é uma alusão a um lamento de penitência que será evocado do longo Israel apóstata, quando eles olharem para aquele a quem traspassaram e não duvidarem mais de sua messianidade. Não se refere ao cumprimento de Zacarias 12, verso 10, onde a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém lamentarão por ele, como se lamenta por seu único filho, e se amargarão por ele como alguém se lamenta por seu filho primogênito. Oh, a intensidade dessa amargura! Consternação dos não convertidos. Irmãos, não me admiro que mundanos e meio-cristãos não tenham amor por esta doutrina ou que odeiem ouvir sobre a rápida vinda de Cristo. É a sentença de morte de suas alegrias e prazeres, a transformação de sua confiança em consternação, a conversão de suas canções em gritos de desespero. Chegará o dia em que a altivez do homem será humilhada e a sua altivez se abaterá. Isaías 2, verso 17. Quando haverá sobre a terra angústia das nações com perplexidade. Lucas 21, verso 25. Quando todas as tribos da terra se lamentarão. Mateus 24, verso 30. Quando os homens entrarão nas cavidades das rochas e nas cavernas da terra. Isaías 2, verso 19. Nas fendas das rochas e nos cumes das rochas irregulares, por temor do Senhor e pela glória da sua majestade. Isaías 2, verso 21. Quando os homens buscarem a morte e não a acharem, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Apocalipse 9, verso 6. E esse dia é o dia da vinda de Cristo, e aqueles desanimados não amam sua vinda. Medo e pavor cairão sobre os ímpios, tribulação e angústia os atemorizarão, e o coração dos homens cairá de medo e de preocupação com as coisas que acontecerão na terra. Os santos terão então sido arrebatados para o seu Senhor. Do mesmo campo, da mesma loja, da mesma cama, um deve ter sido levado e outro deixado. E sobre os remanescentes, que não vigiaram, nem guardaram suas vestes, nem se aprontaram, cairão os teores do julgamento, e nenhuma família ou tribo de todos os que vivem escapará. Certamente. Amém. Alguns tomam isso como selo e a ratificação das verdades solenes que acabaram de ser proferidas. Se esse é o verdadeiro significado, que ênfase particular deve ser dada a essas coisas, com que certeza acontecerão, com que certeza inconfundível. Irmãos, parece-me, quando olho para as Escrituras sobre este assunto, que mesmo o melhor de nós não está meio acordado. Que Deus nos desperte pelo seu Espírito e não nos permita dormir até que os trovões e terrores do grande dia caiam sobre nós, para ser aguardado com ansiedade. Mas encontro outro sentido mais natural para essas palavras. Certamente. Amém. Encontro nelas a aquiescência de João em tudo o que o grande dia está para trazer, e sua oração conforme repetida no final do livro de Apocalipse, para que o Senhor apresse sua vinda. Por mais terrível que seja para os iníquos, os despreparados e aqueles que recusam as advertências que lhes damos, é um dia precioso para os santos, um dia a ser cobiçado e pelo qual se deve orar com toda a sinceridade do desejo. O pobre e medroso cristianismo de nossos tempos dificilmente pode contemplá-lo sem tremer e aborrecer-se. Muitos que professam e se dizem cristãos prefeririam não ouvir sobre isso e prefeririam, se pudessem escolher, que Cristo nunca viesse. Não era assim nos dias de vigor primitivo do cristianismo. Então a pergunta ansiosa dos discípulos foi: dize-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Mateus 24:3. Senhor,
Restaurarás tu neste tempo o reino a Israel. Atos 1, verso 6. Então os cristãos escreveram uns aos outros em alegres felicitações, dizendo que sua cidadania estava no céu, de onde esperavam a vinda do Salvador, e confortaram uns aos outros na certeza de que o próprio Senhor descerá do céu com um brado, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. E conforme instruído por seu Senhor, levantaram suas cabeças e olharam para cima com esperança alegre em cada passo nos assuntos humanos que eles poderiam, de qualquer maneira, interpretar como um provável arauto de sua aparição próxima. Então a oração "Vem o teu reino" tinha um significado profundo e uma expectativa viva que agora quase se perdeu. Então, o aparecimento de Jesus Cristo teve um poder sobre a alma que a fez regozijar-se com alegria indizível e cheia de glória. E o chamado mais sincero e constante dos apóstolos e seus seguidores foi: "Vem, Senhor Jesus, venha rápido, certamente, amém." A igreja também nunca pode ser seu verdadeiro eu, ou entrar no verdadeiro espírito de sua fé, ou elevar-se à verdadeira sublimidade de sua esperança, onde este não é o objetivo mais elevado de seu desejo mais profundo. Pois como, de fato, podemos nos considerar corretamente plantados sobre o fundamento apostólico, se não podemos unir o coração e a alma nesta oração apostólica: "Certamente, vem, Senhor Jesus." Apocalipse 22:20. Amém. Deus abençoe a todos.